Boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham essa noite, seja aqueles que estão presentes na casa, aqueles que nos veem online. Para iniciarmos as atividades dessa noite, pedimos a todos os irmãos que asserenem as suas mentes, os seus pensamentos, tranquilizem as suas respirações. Lembrem-se que os próximos minutos são uma oportunidade de deixarmos os problemas, as distrações e as dificuldades do mundo externo um pouquinho lá fora e aproveitarmos um momento de silêncio, de reflexão, de encontro com nós mesmos e a espiritualidade. Fechando os nossos olhos, então, nos asserenando, fazemos a oração que o Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, os males, que assim seja. Sendo assim, irmãos, damos por aberta a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, com a palestra dessa noite, o nosso irmão Antenor. Boa noite, irmãos. Aproveitando o clima das festas que acontecem de forma muito diferente este ano, das festas carnavalescas, vamos falar um pouquinho hoje sobre a visão espírita do carnaval. Para o espiritismo, como o espiritismo vê o carnaval, o que é que ele pode nos trazer de informações. Obviamente que nesses poucos minutos que aqui falaremos, apenas traremos algumas informações. Existem muitas obras, existe muita pesquisa que pode ser feita acerca do assunto. Primeiro vamos começar com a antiga Barça. Que os mais jovens não sabem o que é a Barça, né? Aquela coletânea de enormes, pesados, grandes, que hoje foi derrogada pelo Google e outros instrumentos que existem para a pesquisa. Mas na Wikipédia também é possível encontrar algumas informações acerca dessa questão. Primeiro nós temos Carnaval, o conceito, como folguedo popular, que acontece nos 3 dias que antecedem o início da quaresma. Aí o que é quaresma? Tem gente que, claro, também acho que os mais antigos lembram, os mais novos já talvez não tenham muitas informações a respeito. A quaresma é um período de 40 dias que vai desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa, até a véspera da Páscoa. É consagrado pela Igreja Católica para período de jejuns, para período de abstinências, para períodos de orações mais acentuadas, né? Até para amenizar os efeitos pecaminosos do carnaval e de outras circunstâncias da nossa vida. As características de lugar para lugar. Se nós tomarmos aqui no Brasil, o sul tem uma característica, sudeste muda um pouquinho, nordeste bastante, norte muito mais.
E se pegarmos ainda as grandes cidades, aqui do sul mesmo, e as pequenas cidades, a diferença, né? As cidades maiores vão ter desfiles, escolas de samba, vamos ter um monte de festividades públicas em ar livre. O interior normalmente é num clube mais restrito, tipo um baile de carnaval. Cada um tem as suas próprias características, mas 3 características são comuns a qualquer lugar. Qualquer festa carnavalesca tem essas 3 características. A primeira delas, o disfarce. A maciça maioria das pessoas abandonam a verdadeira persona, sua verdadeira personalidade, assume uma personalidade diferente, né? Se mascara, se disfarça. Uma outra característica que é comum também a todos é a dança. Via de regra, dança sensual, às vezes mesmo erótica, né? Extremamente provocativa. E isso é comum. E o gozo das liberdades refreadas. Tudo aquilo que uma pessoa não faz nos dias faz no carnaval. Uma liberação total. Há quem diga que não parece ser aquela pessoa. Na minha maneira de ver, eu acho que é aquela pessoa. Ela se mostra naquele momento como ela é. Nos outros dias é que ela está disfarçada, de pessoa mais séria, de pessoa mais compenetrada, né? De onde vem o carnaval? Qual a origem dele? Aí é que entra a Barça, a Wikipédia, né? Os primeiros registros que se encontram são do Antigo Egito. A deusa Ísis era a festa do amor. Então eram festas de liberação, de extravagância, de sensualidade, como se vê hoje. E depois há registros seguindo a história na antiga Grécia, as festas bacanais ao deus Dionísio. Era o deus Baco ou deus Dionísio. É o deus do vinho, o deus da liberação, o deus da alegria, de toda forma de liberalidade. Diziam até que deus Dionísio, quanto mais a pessoa se embriagava, quanto mais ela se soltava nas bacanalhas, o deus Dionísio ia tomando conta do corpo dessas pessoas, e era o próprio deus Dionísio quem festejava, que praticava aqueles exageros próprios das pessoas. Isso tem importância para o que nós vamos falar à frente. Depois passa pela antiga Trácia, tinha as festas dos prazeres coletivos, era a mesma coisa. Todas elas tinham essas 3 características que falamos primeiro: do disfarce, da dança, sensual, erótica, e da liberação total. Aí chegamos em Roma, antiga Roma. Tinha a festa Saturnália. Saturnália era a festa em homenagem ao deus Saturno. O deus Saturno era o deus da fortuna, da riqueza, das grandes colheitas, e também o deus da liberação, da liberalidade. Uma característica diferente dos demais aqui em Roma. Na Roma, essa festa se dava do dia 17 de dezembro até entrando no mês de janeiro. Nessa festa se sacrificava um ser humano em homenagem ao deus Dionísio. Ele era imolado, queimado, era sangrado e queimado em homenagem ao deus, agradecendo pela liberação, pela fartura, pela riqueza, pelas colheitas, pelas vitórias na guerra. Com o avanço do catolicismo, com o fincar de pés da Igreja Católica nos acordos feitos com o Império Romano,
Essas festas pagãs, todas elas pagãs, foram amortecidas, praticamente extintas pela força política do cristianismo. Até que, na Idade Média, o Papa Paulo II, que era um fervoroso adepto das festas do enlouquecimento popular, do enlouquecimento coletivo, ele reinstitui as festas de enlouquecimento coletivo no entorno da sua morada. E aí então o carnaval retoma pelo mundo afora, chegando ao que nós temos hoje. Aqui no Brasil, a partir do Brasil colonial e monárquico, chegou o carnaval através do intrudo português. O intrudo português, ele trouxe resquícios até ele tinha uns resquícios assim meio primitivos, meio bárbaros. As pessoas até se agrediam, se jogavam água com vinagre, vinho, cal e outras coisas, se atiravam, agrediam, jogavam na população, jogavam nas casas. Isso foi substituído pela serpentina e pelo confete e também pelo lança-perfume. O lança-perfume, há menos tempo, foi proibido porque é uma droga que causa dependência física e psíquica se a pessoa usar com uma determinada frequência. De qualquer forma, no Brasil também prevalece loucura e afloramento das paixões. Aquelas três características no Brasil, então, aquela do disfarce, da dança erótica, ou sensual, e do enlouquecimento, da liberação total. Aqui no Brasil é um dos lugares onde mais isso aparece. Aqui no Brasil, dá para se dizer com todas as letras, transformando a palavra carnaval num acróstico. Todos lembram que é um acróstico? Se pega uma sílaba ou uma letra e se emenda a palavra. Se nós pegarmos a sílaba car e colocar um N na frente, fica carne. Se pegarmos o NA, na, colocarmos DA, fica carne, nada, e oval, colocarmos um E, vale. É literalmente isso, diz inclusive instrutores espirituais. Aqui, o carnaval é o local onde a carne nada vale. Faz-se qualquer coisa, via de regra. Características comuns dos carnavalescos: fadiga, já começa a fadiga no período de treinamento, de confecção de fantasias. Passa-se meses, às vezes, trabalhando para ter um carro alegórico, ter uma fantasia tal. Chega no carnaval já é extasiado e ainda vão viver a ilusão, a psicosfera da ilusão, a busca da vitória. Mas que vitória que se busca no carnaval? Além de uma vitória vazia, o que é que se traz? O que se colhe da vitória do carnaval? A não ser exatamente a fadiga, envolvimento muitas vezes com drogas, com bebida, problemas de mais diversas naturezas que vamos falando pela frente, desperdício de dinheiro que pode faltar depois para a família, vai faltar na saúde, vai faltar na educação, vai faltar no alimento. É um mergulho no mundo dos sonhos. Cada gesto é ensaiado, para dar autenticidade. As vestimentas de reis, de rainhas, de nobres conquistadoras, de personagens de contos, de artistas, e muitas vezes tão ricamente decorados que causariam inveja às verdadeiras personalidades que usaram aquelas vestimentas como reis, como rainhas, como conquistadores, agora numa representação de outra ainda. As vestes, coroas, mantos, cetros, gestos, posturas, expressões
é tudo falso. Não tem sentido. É vazio de sentido. Terminou o gesto, não existe mais. Se esvazia. Vão sobrar sim as consequências. Muitas vezes quem está praticando aqueles gestos, aquele ritual, com aquelas vestimentas, representando uma determinada personalidade, nem sabe que representa a uma personalidade que já foi sua no passado. Quantos vão para o dia representar alguma coisa sem saber que está dando continuidade a algo do seu passado? Quantos que se vestem de reis que foram reis mesmo no passado? Quantos que se vestem de rainhas que foram rainhas mesmo no passado? E por aí vai. Agora, será que é preciso tanta loucura para se ter descontração, para se ter alegria? Será que é preciso fantasia, embriaguez, se drogar, a licenciosidade, a luxúria, a sensualidade, a orgia, o abuso em tudo, para a gente desfrutar da alegria? Será que é preciso isso tudo? Será que não nos daria muito mais satisfação, com durabilidade, essa satisfação? Estarmos com a família, assistindo a uma peça teatral, quando possível, um bom filme, lendo um bom livro, fazendo um passeio, fazendo uma viagem, visitando um parente, ajudando alguém, estendendo a mão a alguém que precisa. Será que isso não nos daria muito mais alegria, muito mais satisfação do que aqueles rápidos momentos de êxtase total, normalmente drogados, embriagados e com consequências danosíssimas à nossa saúde física e emocional? Talvez todos conheçam um adágio popular que diz: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Quantas vezes muitos de nós já ouviu, principalmente quando é mais jovem, dos pais, de irmãos mais velhos, de pessoas mais velhas que nos aconselhavam: olha, não anda com fulano que não é uma boa companhia, olha, não sai com esse grupinho que esse grupinho não presta, cuidado com o ciclano. Quantas vezes ouvimos advertências nesse sentido? Por que essas advertências? Exatamente por esse adágio: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Porque quando nós andamos com as pessoas, quando nós frequentamos determinados locais, temos determinadas companhias, nós acabamos vivenciando a vibração que se faz naqueles ambientes. Nesse momento aqui, numa casa de meditação, de estudo, de orações, obviamente que as nossas energias, as nossas vibrações estão num patamar mais elevado, Nós estamos comungando dos fluidos benéficos que a espiritualidade distribui para nós. Mas se nós estivéssemos num boteco, contando piada suja, nos embriagando, qual a energia que nós teríamos lá? Se nós estivéssemos no lupanar, se nós estivéssemos fazendo fofoca aí na rua, se nós estivéssemos envolvidos numa briga, qual a energia que nós vamos ter? E quais são as companhias que nós teremos nesses ambientes? Então, com relação ao carnaval, nós temos que ter essa percepção, fazer essa análise também. Que tipo de companhia que nós vamos encontrar ao carnaval? Quando nós estamos falando ainda dos encarnados, aqueles que nós vemos, aqueles que nós constatamos visualmente, aqueles que nós ouvimos acerca deles, aqueles que nós temos a certeza de que faz isso, fazem aquilo, fala aquilo outro. Mesmo assim, nós
Muitas vezes nos misturamos com irmãos que nos levam a situações que não são boas para nós. Irmãos desencarnados que nós não vemos, mas que interferem decisivamente nos nossos pensamentos. Quem assistiu a palestra na semana passada, na segunda-feira passada, da nossa irmã Aline, foi exatamente sobre isso, propositadamente sobre isso. Os espíritos interferem nos nossos pensamentos, e muito. Está lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga da espiritualidade maior, acerca dessa possibilidade dos espíritos interferirem no nosso pensamento, o que é que eles respondem? Respondem que sim, e dizem, influenciam muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então nós não temos responsabilidade do que acontece conosco, o que nós fazemos, porque são os espíritos que nos dirigem a tanto. Temos. Por que nós cometemos erros? Os espíritos inferiores nos levaram a isso. Mas por que nós estamos cercados de espíritos inferiores e não de espíritos superiores, de espíritos elevados? Porque nós abrimos a casa mental para espíritos inferiores. A nossa casa mental dita a nossa companhia. Se nós vamos para o boteco, se nós vamos para a fofoca, se nós vamos para o lupanar, nós estamos levando a abertura total da nossa casa mental para aquelas entidades inferiores que lá se encontram, que lá se comprazem, estarem conosco, nos prazeres que nós vamos buscar. Mas se nós estamos numa casa de oração, se nós estamos fazendo uma caridade, se nós estamos ajudando alguém, qual o nível vibracional nosso? Elevado. Quem serão as nossas companhias? Espíritos mais elevados. Por isso que nós nos sentimos bem. Por isso que quando a gente faz o bem, a gente se sente bem. Porque retorna essa energia para nós. Os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas ações trazem consequências imediatas para nós. Tudo isso ocorre em face de uma lei chamada lei de afinidade. Então nós atraímos afins nossos, e a afinidade se dá pelo amor ou pelo desamor. Pelo amor, aqueles irmãos que gostam de nós, aqueles irmãos mais elevados que nos cuidam, que nos vigiam, nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, aqueles espíritos, aqueles benfeitores que vêm nos incentivar no momento que nós estamos pensando se fazemos ou não fazemos o bem, eles vêm e fazem e nos impulsionam ao bem, aqueles que nos ajudam na prática do bem. Ou pelo desamor, aqueles que ficam nos cochichando para que erremos, para que façamos a coisa errada, para que vibremos no mal, para que façamos o mal, mesmo que seja só para nós, mas que façamos errado, que nos joguemos nos prazeres mundanos. Esse desamor não significa exatamente que sejam inimigos nossos, podem ser parceiros de vícios do passado, nossos parceiros de outros tempos, de outras épocas, de outros carnavais, das sartunalhas, das bacanalhas, das festas de Ísis, que continuem ainda buscando essas festas e que tenham saudade da nossa coparticipação e nos incentivem a participar desses eventos menos felizes, aparentemente felizes, mas uma felicidade totalmente desastrosa. No campo físico, as consequências também aparecem, e sempre. Podemos ter acidentes, não precisa ser acidente de trânsito apenas. Um acidente, a pessoa cai, está pulando na rua, cai, bate a cabeça no meio-fio, se machuca, quebra uma perna, torce o pé, não é? Um acidente de trânsito, embriagado, um outro embriagado atropela, colide, brigas, quantas brigas dessas festas, quantos assassinatos, quantos adultérios,
Quantos divórcios depois, quantos problemas de ordem familiar que vão aparecer, quantas gravidezes indesejadas, e as dificuldades financeiras, como falamos há pouco, os danos à nossa saúde física e mental, e no campo espiritual, a queda vibracional, não é? A vinculação nossa com espíritos inferiores, que gostaram da nossa participação, daquele deus Dionísio, o Baco, falamos lá no início, que eles diziam que ele tomava o corpo. Nenhum espírito vai tomar o nosso corpo, mas vai auxiliar a nossa mente, vai nos impulsionar ao uso de bebidas, ao uso de drogas, vai nos jogar na festa, na farra, vai nos ajudar a fazer tudo o que a licenciosidade pode ajudar, todos os abusos possíveis e imagináveis. E o perigo da obsessão, que foi palestra de quinta-feira do nosso irmão Claudinei, quinta-feira passada, também propositadamente marcada para a véspera desta palestra. A obsessão, ela há o risco de ocorrer justamente em face dos vínculos que nós criamos ou realimentamos com companhias deletérias do passado, com inimigos que aproveitaram ver que nós nos jogamos totalmente, é por aqui, esse é o ponto fraco, então eu vou incentivar a bebida, vou incentivar a voltar a usar droga, vou incentivar a continuar aquela situação que aconteceu, aquele clima que aconteceu, para que ocorra o adultério de vez. Vamos incentivar para que a esposa ou o esposo descubra que destroça essa família, desgraçado. Esses incentivos acontecem. E acontece por quê? Porque quem se colocou no desfrute dessas festas infelizes, abriu a guarda mental, deixou aberta a guarda mental, e aí vem o risco de se entrar até mesmo num processo obsessivo. Um grupo de psicólogos fez uma pesquisa com casais que participavam do carnaval. Essa pesquisa em 1995, publicada no Correio Brasiliense, 95 ou 99, não estou bem lembrado, Correio Brasiliense. Eles apuraram na época, a cada 10 casais que saem juntos, saem marido e mulher juntos para a folia, 7 terminavam a noite brigados. Cenas de ciúme, intrigas, etc. Desses mesmos 10 casais, posteriormente, 3 se envolviam em adultério. É um número grande. 30%. De cada 10 pessoas, não dos 10 casais, cada 10 dessas pessoas, homens ou mulheres, no carnaval, pelo menos 7 se submetem a coisas que abominam no seu dia a dia, coisas que jamais fariam dentro da normalidade, como o álcool, a droga, o próprio adultério. Isso significa dizer que o Espiritismo está nos dando um recado dizendo: olha, não pode, você não pode ir para o carnaval. Não, o Espiritismo não proíbe ninguém de fazer nada. A doutrina espírita, ela tem uma peculiaridade fantástica, ela é de orientação, ela possibilita conhecimento. Por isso sempre se pede, estudemos. A nossa evolução depende de 2 asas, a asa da moral e a asa intelectual, e quanto mais a asa intelectual evolui, mais nós compreendemos o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, e mais nós subimos a asa da moral, porque um pássaro com uma asa só não alça voo, fica girando, então nós precisamos das 2 asas, da asa do conhecimento da moral, e o conhecimento da doutrina espírita nos possibilita
através de palestras, através de grupos de estudos, através da biografia enorme, imensa que existe hoje. O que a doutrina espírita nos orienta? Siga o seu livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio e Deus, nosso Pai, respeita o nosso livre-arbítrio. Por que a doutrina espírita não iria respeitar? O que a doutrina espírita nos chama a atenção é para que nós observemos antes, tomemos a decisão antes da ação, para que não haja o arrependimento, para que as consequências não sejam negativas para nós, porque toda causa produz um efeito, não há como fugir disso. Se eu faço bem, eu recebo bem, se eu faço mal, eu recebo mal. Se eu planto rosas, eu não colho cacto, eu colho rosa. Se eu planto cacto, eu não colho rosa, eu colho cactos, não tem outra forma. Então, o que é que nós devemos fazer antes de nos arriscar? Não, aqui não falando, vamos abstrair a questão do carnaval, não apenas carnaval, mas toda decisão nós deveríamos ter antecipadamente uma meditação acerca dela, pensarmos sobre que consequências essa decisão poderá me trazer. Se nós aprendermos a fazer isso, nós vamos evitar tantos e tantos dissabores para nós e para nossos irmãos, porque nós iremos tomar decisões de maneira pensada, de maneira calculada. Se forem boas, maravilha; se forem ruins, aí pior ainda para nós. Quanto ao carnaval, a doutrina espírita nos orienta que nós façamos uma indagação para nós mesmos. Eu quero ir ao carnaval? Tudo bem. O que eu quero lá? O que eu quero lá? Respondamos aí com toda sinceridade para nós mesmos: o que eu vou buscar lá? Vitória vazia? Vou ver o quê? Vou pegar um livro, vou ler, né? Então a decisão é nossa, nós fazemos o que quiser. Uma coisa é certa, como diz Allan Kardec: toda paixão que aproxime o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. E convenhamos, as festas de Momo, de natureza espiritual, não tem nada, mas de natureza animal, primitiva, tem muito. De um artigo que está no nosso site, luzocaridade.org.br, está lá. O autor é Pedro Fagundes Azevedo, O Espírita e o Carnaval. É uma matéria muito boa, traz muitos esclarecimentos. Da Gênese de Allan Kardec, lá do capítulo 14, itens 16 a 21, quando fala dos fluidos, do Livro dos Espíritos, principalmente quando trata da questão 459, ali quando a questão do pensamento, a influência dos espíritos sobre nós. De um livro de Divaldo Pereira Franco, Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Filomeno de Miranda, traz muita informação interessante, muito. Nos mostra claramente podíamos dizer, o horror que é, no plano adimensional, observar-se a nuvem negra carregada de figuras monstrengas, alimentadas pelos pensamentos dos foliões, que tomam conta das cidades onde as festas estão acontecendo. E o trabalho do plano espiritual para buscar amenizar os efeitos de tamanha desgraça está nesse livro. No livro Devassando do Invisível, de Ivone Pereira, nesse livro há uma passagem onde Ivone Pereira relata a situação ocorrida com uma parenta sua, menina que quando chegou pelos 12 anos de idade, ela era um amor, era a pessoa mais querida do mundo, mas de imediato ela se transformava na pessoa mais detestável da face da terra, agressiva, mal educada, impossível de ser dominada.
até que, por informação, com tratamentos espirituais e tudo, e tratamentos obsessivos, a dificuldade é terrível para resolver, até que o mentor espiritual, Ivone Pereira, lhe mostra a situação que ocorria com essa parente sua. Ela fora, em encarnação anterior, uma moça bonita, folgazona, solta, dadas as festas, os prazeres, e ela angariou montanhas de amigos, entre aspas, companheiros de farra dos prazeres mundanos. Desencarnou, sofreu, se corrigir, mas aquela turba que a seguia, de encarnados daquela época, que estavam desencarnados agora, e desencarnados que já acompanhavam e continuavam desencarnados ainda, vieram atrás dela, a perturbavam, queriam levá-la de volta àquela situação horrenda que ela vivera na encarnação anterior, por querer ser feliz, né? Mas numa felicidade do corpo e não numa felicidade do espírito. Aí Ivone Pereira relata que o mentor disse que aquelas figuras horrendas, verdadeiros monstros que acompanhavam aquela menina, eram idênticas às figuras que acompanham os carnavalescos nas suas festas. Então, irmãos, todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos o direito de decidir o que nós queremos na hora que nós queremos. Ninguém vai proibir ninguém de nada, não nos cabe isso. A doutrina não faz, Deus nosso Pai não nos proíbe, nos possibilita sempre que nós decidamos, mas a doutrina espírita tem a preocupação de nos orientar para que possamos tomar decisões de forma adequada e que nos façam bem a nós, seres espirituais, embora o nosso corpo possa reclamar de repente, aquilo que está ainda pululando na nossa mente, no nosso espírito, porque o corpo por si só não faz nada, ele é o reflexo daquilo que está na nossa mente. Que Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, os benfeitores da nossa casa possam derramar suas bênçãos sobre todos os nossos irmãos e que possam levar essas bênçãos aos seus lares. Obrigado, irmãos. Agradecemos ao irmão Antenor pela palestra da noite, que nos ajuda a esclarecer, e às vezes são imagens que nos parecem um pouco pesadas, um pouco difíceis até de aceitar, mas é uma festa tão bonita. Sim, bonito aos olhos. Aqui, como foi dito pelo irmão, é o nosso livre-arbítrio, aquilo que nós fazemos ou não, mas é sempre útil, nos ajudará sempre. No caso da dúvida também, buscar o esclarecimento. Quem não conhece tanto a doutrina, que não teve oportunidade de ler muito a respeito da espiritualidade, da consequência dos abusos, dos prazeres carnais ao corpo, procure livros para entender. Quando o seu Antenor falou diversas vezes de grotescas, é algo que nos choca, que nos deixa um pouco desconfortáveis, mas para que se possa ter um entendimento, utilizando a nossa razão e os relatos da espiritualidade, do que isso significa. Mais uma vez, agradecemos ao seu Antenor pelos esclarecimentos da noite, que ele possa retornar ao seu lar com as bênçãos dos benfeitores da casa. Caros irmãos, para concluirmos a primeira parte das atividades dessa noite, pedimos a todos que, novamente fechando seus olhos, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e com o auxílio dos espíritos benfeitores dessa casa,
vamos agradecer esta oportunidade de estudo, de entendimento e de contato com a espiritualidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Aos irmãos que nos veem online, a orientação da casa é que possam procurar pelo passe virtual na página da casa, no website da casa, assim como também na página do Facebook. E aos irmãos que aqui se encontram, pedimos para que se preparem em silêncio para receberem o passe que será ministrado pelos trabalhadores da casa, aos quais nós convidamos para que tomem os seus lugares. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação. Nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.